Olá, sejam bem-vindos ao Premier Racing. Claro, sempre iniciando aqui o nosso podcast para agradecer aos nossos parceiros. Vamos começar pelo Palheta Filmes, agradecer aqui ao estúdio da Swain TV, agradecer a Trópico Design com suas artes aí para você decorar sua casa. Muito bacana, entra lá no @Trópico Design, tem muita novidade lá bacana. Ao Vitor Ladeira, nosso pintor, nosso artista, que faz live paints fantástica nos box. Você aí quer deixar o seu carro aí guardado dentro da sua casa, no quadro, entre em contato com o Vitor. E agradecer também a Harmony Transplante Capilar. Obrigada a todos por estar aqui presente conosco, estar aqui nos apoiando. E hoje a gente tem um convidado bem especial, que hoje fomenta o nosso mercado aí de pilotos, que faz nascer novos pilotos aqui para o nosso mercado de automobilismo. Muito obrigada, Zenaldo, por estar aqui presente conosco. Obrigado a você pelo convite. Já tenho acompanhado o seu trabalho, sou fã de vocês, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no automobilismo. Obrigada. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Gente, é muito bacana, né? Porque a gente anda nos boxes ali, todo mundo vai se trombando, vai conversando, um vai conhecendo um pouco da história do outro. Você já tem uma família no motorsport, né? Lá no Nordeste, né? Eu vejo pelo seu irmão, a Biazinha, que é sua sobrinha, é isso? É quase sobrinha, a gente acaba que vira todo mundo Criando. família, né? A Zaxpeed ela já tem mais de 40 anos em automobilismo. Começou com meu pai e daí eu e meu irmão, a gente sempre ficou envolvido com a questão de mecânica, de competição. Meu desejo era pilotar, eu queria ser piloto profissional. E meu pai chegou a participar de algumas competições, e aí essa paixão a gente herdou dele. E aí meu irmão foi para a questão de preparação, e eu fiquei na área de competição. Depois, competi de kart, competi de forma, protótipo, passei por algumas categorias, Sério? Tudo no Nordeste, ou não? Você tudo no foi em vários. Nordeste. Eu vim aqui em São Paulo participar de algumas corridas, venci uma corrida, e tenho grandes amigos aqui. Eu digo que o automobilismo, o maior presente que ele me dá são as amizades Com certeza. que eu conquistei durante esse ano e ainda tenho mais para conquistar, você é uma delas. E a gente vem com essa história. Depois eu passei a treinar os pilotos, passar um pouco da experiência, procurar diminuir a dificuldade que eu tive com relação a apoio, com relação à parte técnica do carro, conhecimento, e a gente começou a ter grandes resultados, com campeonatos regionais, depois com campeonatos nacionais, e montamos a equipe, Zaxpeed, e aí fomos campeões de arrancada. Meu irmão gosta muito de arrancada. Eu já não, meu negócio é circuito. Então aí a gente invertiu os papéis. Quando ele ia correr de arrancada, eu era o chefe da equipe. Quando eu Aham. ia correr de carro, ele era o chefe da equipe. Então a gente passou a competir, criamos a equipe, começamos com a monogestão. Eu comecei a trazer pilotos para São Paulo e aí fui convidado pela Fórmula Delta. Hoje eu sou diretor da categoria e faço o coach dos pilotos e aquela integração. E a gente, com a equipe no Nordeste, a gente continuou lá, levamos o Sit and Drive, que era uma novidade. Hoje a nossa equipe é a única que faz isso lá como Legal. equipe. Nós temos alguns parceiros, alguns amigos lá também, em João Pessoa, como o caso do Elton, que faz lá o monogestão. E a gente começou com esse processo e as coisas foram acontecendo. A demanda aqui em São Paulo, para mim, acabou aumentando, graças a Deus. E em dezembro do ano passado, eu acabei mudando para cá com a família, para me dedicar 100% ao automobilismo. Então, mudei com a minha esposa, meus 2 filhos, trouxemos o cachorro também. E Veio de mudança de verdade, de mudança, literalmente. de mudança. Trabalhar com o que eu sempre gostei de fazer. Eu sou um apaixonado pelo automobilismo, é o que eu gosto de fazer. E eu acredito que as coisas têm muita coisa boa para acontecer. Engraçado, né? Eu acho que o Nordeste tem um potencial muito grande de pilotos, né? Chega bastante mensagem, bastante crianças, bastante gente falando de lá, falando de um cartódromo que tem lá, o Paladino, né? Que tem um Sim. cartódromo lá muito bom. É bacana isso, né? Que a gente, nós sabemos, assim, é ruim porque está muito longe de Interlagos, longe dos grandes polos aí. Mas tem bastante piloto, tem bastante gente lá, né, vindo para São Paulo pilotar. Tem. O Nordeste, ele é um polo de grandes pilotos. Temos grandes pilotos hoje em várias categorias do Brasil que vieram do Nordeste. E o Paladino é um circuito internacional, uma das maiores
das melhores, na minha visão, estruturas que a gente tem de cartódromo hoje no Brasil. Então, realmente existe essa demanda de pilotos. O sonho, os objetivos dos pilotos são vir para São Paulo para competir em Interlagos. Então, esse ano nós temos piloto na Turismo Nacional, no caso do Luciane Soares, que lá ele é o nosso presidente também da federação lá, compete aqui, Eduardo Bacarin, na A45, nós temos o Adriano Rabelo na GT4, entre outros pilotos, não vou conseguir lembrar de todos, porque São muitos, são muitos em sim. várias categorias. Tivemos o Vinícius Nogueira na Fórmula Delta, temos agora o Ednil Filho, veio para a Fórmula Delta, ano que vem está fechando Porsche. Nós temos o João Magalhães, o Luca Parente, que estão no kart, estão vindo no kart. Nós temos vários pilotos que estão fazendo esse caminho para o automobilismo de São Paulo, vindos no Nordeste. Então, o Nordeste ele tem realmente uma demanda muito grande de piloto. O pessoal do Nordeste é apaixonado pelo automobilismo. Sim, sim. E assim, como funciona? Eu vejo que chega muita gente, principalmente novato, sem formação, sem instrução, e eu vejo que o pai ou a mãe ficam bem receosos de como funciona isso. Eu acho muito importante ter um coach do lado, ter uma equipe preparando isso, né? Eu vejo até nas suas postagens no Instagram que você fala sobre a carteira de piloto, como tirar a carteira. Como que funciona isso hoje para você? Você também é coach? Sim, eu sou coach de formação, na verdade, eu tenho 2 certificações pela Liderança Internacional, então eu trabalho com a parte de inteligência emocional, Legal. perfil comportamental, e isso faz toda a diferença para você treinar um atleta, independente de ser um piloto. Fora isso, nós temos a questão da falta de conhecimento dos pais e até dos pilotos também, da regra desportiva, Sim. do código desportivo, do RNK, como é que funciona, eles não sabem como é o Entender o procedimento, regulamento, né? entender o regulamento, como é que funciona. Então, existe realmente essa lacuna que ela precisa ser preenchida e orientada para que os pais tenham mais conhecimento para direcionar a carreira dos filhos, para investir certo também, qual a categoria Sim. começar, como começar, quais os passos que eu vou dar, tá? Tem uns pais até que desistem, né? Gastam muito dinheiro, não vê o retorno, não consegue ver o desempenho, enxergar o desempenho ali do filho e acabam até largando mão dessa parte, né? Do seu filho, né? É bem triste isso. Isso, é a questão, como eles não têm o conhecimento, às vezes eles investem da forma que não é a melhor, digamos assim. Então eles acabam investindo errado e chega no final, eles se frustram, não conseguem o resultado que eles gostariam de conseguir. Na minha visão hoje, para se trabalhar a carreira de um piloto de base, jovem, você tem que ter pelo menos uns 3 anos de planejamento. Embora você não vai executar isso 100% à risca, que a gente sabe que é praticamente impossível, porque as coisas mudam muito de um ano Sim. para o outro. Questão econômica, questão também de outros objetivos, que às vezes o que é que acontece também? O garoto ali ele começa a competir, daqui a pouco ele faz 13, 14, 15 e as prioridades começam a mudar. Então, de repente, acontece, eu já vi acontecer, eu não quero mais correr, estou satisfeito, e está tudo certo. Então, eu acho que tem que ter um planejamento. O mínimo de planejamento que seja, tá? Eu vou fazer um ano de kart, vou fazer o campeonato X, pretendo investir X, e no ano que vem, qual é a categoria que eu vou? Falta um pouco esse direcionamento e é isso que eu tenho procurado fazer Dá esse nesse, caminho, né? dar esse caminho, orientar, a questão da orientação. Porque muitas vezes eles vêm com um pensamento, mas o objetivo é a Fórmula 1. Tudo bem, que o objetivo seja a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 é um degrau muito alto para você chegar. Então, para você chegar lá, você tem todo um processo. Então, o que é que eu procuro fazer? Olha, mostrar realmente a realidade, como é que funciona, e direcionar. Às vezes você não é o caminho do Fórmula, é o caminho do turismo. De repente você descobre que não é o caminho do Fórmula que você gostaria, de repente você descobre que o caminho do turismo é o melhor para você, é onde você vai conseguir seguir carreira, ganhar dinheiro fazendo isso, que é o objetivo de muitos deles. Sim. Seguir a carreira de piloto e Ser profissional. profissional, sim, se tornar Isso, isso. como profissional. Se qualificar, se tornar profissional. Sim, é bem. E assim, e é bacana porque tem
é um funil, né, vem muita gente do kart, né, vai afunilando ou vão para o turismo, ou vão para o fórmula, ou continuam no kart, porque hoje também existem inúmeros campeonatos muito bons de kart, né, espalhados aí pelo Brasil. Tem pilotos que se mantêm no kart, não tem? Tem durante muito tempo, até porque o kart ele vai, ao longo do tempo, ele vai se tornando uma ferramenta de trabalho, de desenvolvimento. Aquele piloto mais experiente, aquele piloto que talvez não conseguiu um apoio para chegar numa categoria acima, ele tem toda a qualificação para preparar novos pilotos. Então acaba se tornando um mercado. Nós temos excelentes campeonatos espalhados pelo Brasil. Aqui em São Paulo nós temos vários. Temos agora a inauguração da Arena V11 No V11, em no Arujá, Guarujá, vai ser sim. semana que vem. E na semana seguinte nós já temos a etapa do Light. Copa Beto Carreiro, semana passada, salvo engano, nós tivemos aí uma média de mais de 300 pilotos Uau! competindo. Então isso vai fomentar o automobilismo. Tá? Então, porque esses pilotos, uma hora, eles vão migrar Para alguma para categoria, alguma categoria. E sim. eles têm que passar por algum processo para dar espaço. E é bacana também deles já terem essa informação antes de chegar numa categoria de automobilismo, porque chega muita informação equivocada para ele, quando ele vai entrar lá, ele não tem noção nenhuma do equipamento, ele não tem noção nenhuma de marketing, ele não tem noção nenhuma de conseguir patrocinador, ele não tem noção nenhuma de como vai funcionar a vida dele ali, ele só simplesmente acha que é só sentar no carro e pronto, né. Então acho que ter tudo isso desde o começo, acho que é primordial acho que para qualquer piloto, né. Com certeza, porque vamos pensar num piloto que vai seguir carreira, tá? Então ele vai chegar em um momento da vida, nessas etapas que ele vai seguir, que ele vai ser cobrado pelo que ele conhece no carro. Então, um piloto ele tem que conhecer o equipamento que ele corre. E isso uma hora vai precisar do conhecimento. Ele vai precisar passar para a equipe qual seria o acerto, qual o acerto ideal, qual é a libra ideal que ele precisa, como é que o equipamento funciona. Tá? Então essa parte de qualificação, de orientação, ela é fundamental. Não tem como você evoluir sem você conhecer o seu equipamento. Sim, é engraçado, porque hoje em dia o piloto ele só senta no carro, ele acha que ele tem que sentar e andar e sair para casa, ele não entende que tem essa necessidade de entender que aquele equipamento praticamente faz parte do corpo dele ali, né, ele tem que entender como aquele equipamento vai funcionar para ele saber como que vai ser o dia dele na pista, entender o funcionamento do carro, entender temperatura, entender todos os comandos que tem ali no carro, até mesmo para não causar prejuízo, não se machucar, enfim, não acontecer coisas ruins no dia a dia ali da pista. E muitos pilotos realmente não têm essa noção nenhuma e nem querem, né, nem acreditam que não precisam ter isso, né. Hoje eu vejo que tem essa importância de explicar isso para o piloto. No kart, quando você está lá no kart, você tem que olhar o pneu, você olha o motor, porque tudo é sorteado, né, nos campeonatos, né. Isso, os motores são sorteados. Hoje quem cuida da maioria dos campeonatos é a RBC, empresa seríssima, competentíssima. Rafael é um cara altamente profissional, gosto muito do trabalho dele. Tem muita gente séria trabalhando bem. Sim. E até complementando o que você falou, a questão de quantidade de informação que tem à disposição de um piloto. Hoje você vai andar de kart, você tem um Micron, Você tá que que é como se fosse uma Pro Tuner ali na frente, mais ou exata menos. isso. E aí você tem ali um engenheiro, um analista de dados, que ele vai baixar os teus dados, vai abrir o computador, ele vai te mostrar, olha, aqui você freou aqui, você pode frear mais na frente, você precisa acelerar mais, o teu traçado não está legal, o teu apex de curva não está bom. Então, existe uma quantidade de informação gigantesca para que um piloto possa evoluir, possa melhorar. Mas é como conversando com outros grandes pilotos, com chefes de equipe, a gente precisa ver a fome do piloto, digamos assim, a vontade, o desejo que ele Até tem, onde, né, isso até vai. onde é isso que eu quero fazer, sabe? É isso, então eu preciso dormir e acordar pensando nisso. Se você quer realmente, você tem uma quantidade de informação gigantesca à disposição. Hoje, nas próprias equipes, você vai fazer um treino,
você tem ali à disposição uma análise de dados, você tem um engenheiro ali para analisar, para orientar o piloto, e toda essa informação ela está disponível. E é muita resiliência do piloto, ele entender que ele tem que dilacerar essa informação e ficar aquilo constantemente, né. E assim, eu vejo que começa muito cedo, né, hoje os karts aí começam a partir de quantos anos? 6 anos que já pode começar a introduzir Ó, a idade seria essa, mas hoje a gente tem pilotos até mais novos treinando, sério? tá? Treinando, participando de algumas competições e assim, eles são muito jovens, eles estão começando cada vez mais jovens. Então, você vê uma criança de 6, 7 anos ali que você vai. Eu tenho um piloto de 6 anos. Eu falei pro pai, faz o seguinte, põe ele no simulador para ele começar a entender onde vira, onde freia. De repente a gente pega um kart com menos potência, um Baby. Hoje existe um kart para 6 anos, que é um kart pequenininho, motor não tem muita potência já para se desenvolver isso. Mas eles começam cada vez mais jovens. Então eu oriento, olha, segura um pouco, deixa ele completar uns 7 anos para a gente começar realmente a pensar 7, 8 anos. Eu acho que seria uma idade boa de se começar. Não que não tenha quem comece mais cedo, não sou contra quem quer começar mais cedo, mas eles começam cada vez mais jovens. E aí você Nossa. trabalhar com a criança trazendo um pouquinho do que você falou, que é super interessante a questão da resiliência, você trabalhar com um garoto, você se comunicar com um garoto de 7, 8, 10 anos e um de 14, 15 e um de 18 são comunicações Linguagens diferentes, completamente sim. diferentes, né. Até porque, trazendo um pouquinho de comportamento, você tem o ser humano ele tem 4 comportamentos que ele navega ali, em 2 estágios, natural e adaptado. Então, você precisa entender um pouco como é que isso funciona para que você possa se comunicar de uma forma que ele vai entender o que você fala. Então isso também faz toda a diferença. Às vezes o piloto, o cara orientou, falou e o cara não fez. Tá, será que ele entendeu o que eu falei? Será que ele Eu tenho que escrever, eu tenho que tem o que desenhar? desenhar. Isso você Sim, também precisa entender, porque são pessoas diferentes, são mentalidades diferentes, são criações culturas. diferentes, culturas Sim. diferentes. Então, cada piloto ele tem ali o seu perfil e o treinador, na figura do coach, digamos assim, ele tem que ter esse entendimento e esse jogo de cintura para ele saber em que situação ele vai poder cobrar mais, em que situação ele vai poder dar uma aliviada, ele tem que ser situacional, digamos assim. E hoje a ZAC, ela recebe pilotos? Vocês estão recebendo pilotos para iniciar no kartismo ou no Sim, automobilismo? sim. Esse ano nós temos 3 pilotos, inclusive tem um vindo da Argentina, Legal. vai ser o nosso primeiro piloto internacional, que é o Já Gustavo. passou a ser Mercosul, então, É, é. isso. É o primeiro piloto, ele tem 15 anos, é o Gustavo Morel, ele começou um pouquinho tarde também no kart. E por coincidência os pais, a gente se encontrou ali em Interlagos e, acabou que é um piloto que a gente vai desenvolver também. É um piloto que Legal. começou com 14, está treinando, vai vir participar da primeira competição, vai treinar, vai vir participar da primeira competição aqui. Então a nossa identidade, ela está muito voltada à formação de pilotos. Você, pegar o piloto novo e procurar direcionar o caminho para ele evoluir como piloto. Então você aí pai, você aí piloto, você aí quer iniciar aqui com a gente, né, nesse Com mundo a do gente, automobilismo, isso. entre em contato com o Zenaldo ou na ZAC, né, tem algum contato com a ZAC Bom, a Zac é porque a gente teve um probleminha lá com o Instagram, foi clonado, e a então, mas gente no seu é Zeinaldo Queiroz, Zeinaldo né? Queiroz, pode falar no Entra meu, no Instagram do Zeinaldo Queiroz, lá ele vai te passar todas as informações de como iniciar aí nesse nosso mundo, né, do motorsport. Isso é muito bacana, porque hoje é muito fechado, né, as pessoas não sabem como elas começam. Então é bacana você ter um direcionamento, olha, vá lá, converse com o Zeinaldo, e você sabe que daqui para frente você vai fazer tal coisa, você vai andar em tal kart, você vai treinar tantas vezes na semana, não, você vai para o simulador, ah não, você precisa ir para o psicofísico, não, você precisa ir para o psicólogo, não, você tem que ir para o psiquiatra, tem alguns casos assim
Tem todos os casos. Você foi cirúrgica no seu comentário. Não é É verdade? verdade. Gente, é um mundo, a gente vive um mundo de sensações, de emoções. Nosso mundo é isso, né? A gente vive de dopamina, serotonina o tempo inteiro, né? Adrenalina. Então, é bacana ter esse direcionamento. E é bacana saber que existem, sim, empresas e pessoas que possam fazer isso com o seu filho. Ah, eu quero colocar meu filho no kart, por onde eu começo? Meu filho tem uma história, ele já está andando no rental, já tem interesse, como funciona isso, né? E é bem fechado, né? Você, com quem que você fala? Né? Eu vou no cartódromo, bato palma lá na porta e aparece alguém para me atender? É difícil, né? Você direcionar as pessoas, Isso. E direcionar pelo caminho correto, que é o mais importante. que é o mais importante. E a questão que você colocou, a questão da resiliência. Automobilismo, o esporte, ele é resiliência. Sim. É Você vai, repetição, né? Não tem você o vai que perder fazer. muito mais, você vai se frustrar muito mais do que você vai ter mais alegria. Então, é natural. Você vai. Quantas corridas o Senna ganhou e quantas ele perdeu? Quantas não Sim. deram certo? Essa conta ninguém faz. Mas a gente só olha as Só vitórias, olha né? a vitória. Então, assim. E outra, o que é que eu falo sempre para os pais? O automobilismo, ele não forma só piloto. Ele forma um cidadão. Ele forma caráter. Ele te dá a capacidade de enfrentar situações que você vê na pista, fora da pista. É, deixa mais racional também, né, porque você tem que, além de pensar muito rápido em que decisão você precisa tomar ali, te deixa um pouco mais depois que passa o momento das emoções ali, da adrenalina, você começa a ser racional no que fazer, né, para onde eu vou, e como forma de pilotagem. Eu vejo isso acontecer com o crescimento dos pilotos, eles começam a ficar mais racionais nas escolhas, eu acho isso muito bacana. As viradas de chave. Perdeu, não deu certo. Às vezes tem uma quebra. Às vezes eu já vi piloto perder a corrida na última volta, na última curva, em primeiro. Quer dizer, o que é que ele precisava fazer? Só o básico. Mas o emocional é tão forte que ele não conseguiu comandar o corpo com o que ele pensava na hora. Então, cometeu um erro que geralmente ele não cometeria. E ele perdeu a corrida na última volta, na última curva. Em primeiro, caiu para último. Então, termina a corrida, senta aí. Vira a chave. Presente e futuro. O passado você não consegue mais movimentar com ele. Aquela situação ali acabou, é trabalhar para não acontecer mais. Não deixa isso ficar Remoendo, né. remoendo. Então é o emocional, ele em todos os sentidos ele é fundamental. Que bacana. Me conta um pouco mais desse capacete aqui. Olha que capacete lindo, gente. Olha essa pintura. Olha o detalhe dessa pintura. Me conta um pouquinho mais da Arai. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui do capacete. Esse capacete ele nos foi cedido pelo nosso parceiro, a Artmix. É uma grande empresa. Ela tem mais de, salvo engano, mais de 40 anos. Uau! Para você ver como o automobilismo, ele, além de tudo, ele é um negócio. Sim, Então, gera muitos empregos, né. gera muitos empregos. Muita gente sobrevive do automobilismo. O automobilismo sustenta muitas famílias, muitos pais de famílias, muitas crianças. Então, assim, a Artmix é uma empresa seríssima, competentíssima, qualidade no serviço, excelência. Esse capacete ele representa a identidade do piloto, as cores, o design. Então, quando o piloto procura uma empresa para realizar a pintura, a personalização do seu capacete, ali é a identidade Sua dele. identidade, Então, com quando ele certeza. está no carro, você vê o capacete do Senna. Todo mundo Sim, sabe que é o capacete do Senna. Então, podemos dizer que a carteira de identidade do piloto é o o capacete. capacete, com Começa certeza. pelo capacete. Com certeza. E, eu já conheci o processo de produção da Art Mix, eu já entrei uma vez lá e vi o processo de pintura, achei muito, muito legal. Então aí entre em contato com a Art Mix, você aí que é piloto e quer personalizar e colocar essa identidade no seu capacete, entre em contato com a Art Mix, que é muito, muito, muito legal.
grandes pilotos aí do nosso automobilismo utilizam a Artmix, então entre lá em contato com eles. Falando nessa parte de parceiros, como que funciona isso pro coach e piloto? Existe isso de você também ajudar a procurar parceiros, a procurar patrocinador, ajudar na lei de incentivo? Como que funciona isso? Hoje eu tenho voltado um pouco a visão para essa área de projeto incentivado, Legal. certo? É um, um instrumento, digamos assim, que funciona, está à disposição. Existe um processo para se fazer, você elaborar um projeto, aprovar o projeto no Ministério e partir para captação. É o que eu sempre falo para os pais, ou para quem tem interesse em fazer. Procura, faz uma lista de empresas, pessoas, contatos que você pode captar esse patrocínio antes de fazer o projeto. Porque tem muita gente que faz o projeto, aprova, acha que com o projeto pronto na mão Vai ser vai ser fácil. fácil, não vai. Mas a gente orienta também. Hoje eu tenho feito algumas consultorias, digamos assim, para direcionar os pais, pilotos, coaches, empresas a se utilizar dessa ferramenta. É uma moeda de troca, de ida e de volta. A questão, a empresa vai patrocinar por quê? Porque o nome dela vai aparecer lá. E é uma verba que ela já vai pagar o imposto. Então, ela pode utilizar essa verba para desenvolver, divulgar a marca dela no automobilismo. Sim, isso é muito bacana. Assim, é um processo importante para o piloto entender que existe essa ferramenta para ele, né? Eh, que hoje tem muitas empresas no mercado que até colocam datas certas para disponibilizar os seus processos de impostos aí, né? Então, assim, é muito difícil hoje também conseguir pessoas que ajudem a fazer esse tipo de captação. Sim, Então isso é bem bacana, porque é como se fosse um 360 para o piloto, né, você dá a parte de consultoria da pista, dá a parte de consultoria no escritório, vamos dizer assim, né. exato. Toda orientação ela é bem-vinda, porque o piloto e muitas vezes os pais, falando mais dos garotos, que vêm e eles não sabem muito bem como fazer. Então olha, existe uma empresa pode patrocinar, apoiar, investir com a própria verba dela de marketing. Se ela tem uma quantidade X de imposto que ela paga, um valor X de imposto que ela paga, e ela puder se utilizar dessa verba para patrocinar, para investir, e ela ter essa marca dela divulgada, para a empresa também é interessante. Com certeza. E aí existe um caminho, é só entender como funciona e procurar fazer. Então eles têm isso à disposição também. A gente também orienta, nesse caso, quem precisa, a gente dá uma orientação, dá um direcionamento De como fazer o de como projeto, fazer o como projeto, captar. como captar. A gente Legal. hoje não faz ainda o trabalho de captação, a gente não tem uma empresa para fazer essa captação, mas a gente orienta, porque muitas vezes está até no próprio network deles. Sim, Ah, eu tenho um amigo que tem uma empresa que paga X de imposto. Olha, existe essa verba, conversa, vê se é interessante, porque o piloto e o pai do piloto, ele tem que se ver como um produto. com certeza. Por que que é interessante investir em mim? O que é que eu trago de retorno? Falar você comentando isso, hoje eu vi num site que o Lewis Hamilton acabou de montar uma empresa com o nome dele, justamente porque ele se tornou uma marca, ele se tornou um produto Lewis Hamilton. Então, a partir daí ele vai patentear uma série de outros produtos, né, com o nome dele. Então, olha o patamar que você consegue chegar e se expor a ter o seu próprio nome como uma marca, né. Imagina quanto que isso vai valer, né, em valor financeiro aí de mercado o valor dessa marca. Então o piloto também pode chegar a esse ponto, né, de ter o seu nome se virar uma marca e conseguir esses apoiadores, né. É muito legal. Hoje, você vê aí, o nome do Senna passou a ser marca, Piquet passou a ser marca, tem Fittipaldi, Bros, né, passou a ser marca. Então isso também é bem bacana, né, do piloto entender que existe sim essa possibilidade, porque ele não é possibilidade não, ele é um produto, né, ele é um produto que é exposto, que é veiculado, que todo mundo comenta, que está nas redes sociais.
se tá bom, se não tá bom na corrida. Tem toda essa maquiagem em cima do nome também, né? E com relação, como a gente falou sobre a questão de análise de dados, de tecnologia, hoje a internet, as redes sociais, elas proporcionam um É um alcance absurdo. gigantesco. Sim. Então, se um piloto ele tem uma quantidade de seguidores, pessoas que acompanham, pessoas que gostam, ali já existe um potencial de investimento e ele tem que entender isso como uma ferramenta que ele pode utilizar para ele, em benefício dele, para que ele possa investir no sonho dele, no que ele quer fazer, de uma forma mais profissional. E hoje, aqui em São Paulo, você atua em todos os cartódromos? Ou tem algum cartódromo específico que você atua como coach? Pronto, esse ano a gente montou, a gente tem equipe, tem um boxe em Interlagos, Cartódromo de Que Interlagos, legal. e a gente faz alguns treinos em outros cartódromos, Granja Viana, Aldeia da Serra, porque quando os pilotos nos procuram, geralmente a gente treina em Interlagos. Até pelo desejo do piloto. Não, eu quero fazer um treino em Interlagos, eu quero competir em Interlagos. Então, Interlagos ele tem toda essa magia. Tem todo, é o templo, não tem Isso. como. No kart, a gente atua em todos os cartódromos, em competições. No caso dos carros do Fórmula, Fórmula Delta, eu sou diretor da categoria e faço a integração dos pilotos, faço o briefing. E PCR, também tem alguns pilotos que eu trago para fazer treinos no áudio lá com o meu amigo Manô, da Cobra Race. Eu já fiz também as 1.000 milhas. Fórmula V, já fiz alguns pilotos. E outras categorias aí, que são muitas categorias, a gente acaba não lembrando Sim, tudo, sim. mas o ramo de atuação a gente está quase em todos os cartódromos e em todos os Pô, vai autódromos, ser digamos bacana assim. ter um box em Interlagos, né? É, Isso deve ser sensacional. Você é, ter o seu espaço ali dentro do cartódromo, é para poucos isso, viu, gente? E a gente tem uma sede também, que é vizinho à Artmix, Tá, é que Jangadeiros ali? Jangadeiro 509. Tá. É uma sede que a gente acabou alugando lá, porque geralmente o cartódromo de Interlagos ele tem alguns períodos que ele fecha. Acho Tem que shows, né? Tem muita os gente talvez nem eventos. sabe dessa informação. Ah, o cartódromo está fechado, tá? Mas os shows, ele fechou o cartódromo, aí e tem que tirar os equipamentos Todos. porque você vai utilizar em outras pistas. Então, lá a sede é para a gente receber um piloto, a gente está montando o escritório lá para receber um piloto, receber um pai, ter uma estrutura onde a gente possa atender melhor cada vez mais o nosso cliente. Olha, eu não sou, mas eu já convido todo mundo a ir lá conhecer o Zenaldo, conhecer a sua equipe e entender como funciona para você entrar no mundo do kart. E primeiro, que você está do lado ali do cartódromo, dá para ir a pé, né? Dá para ir a É pé. metros da entrada do cartódromo dali, né? 150 Gente, olha metros. isso. Então, quem estiver aí em São Paulo, quiser entender um pouco mais de como participar desse mundo e como que funciona para entrar, valor, e tudo tem um valor, né? De quanto a quanto que você pode aí investir, ou o que que você tem de patrocinador, conhece lá o Zenaldo, entra no Instagram dele, ou para depois ir lá tomar um café com ele, porque né, que bacana você ter seu escritório ali, bem do lado ali do cartódromo e do autódromo, muito perto da Sim. entrada É do, exatamente por trás do anel externo do autódromo. Então dá pra ouvir, era muito legal, tinha um galpão ali perto também, você ficou ouvindo o você barulhinho escuta o do barulho. carro, assim. Eu faço isso hoje de casa, né? Então, a minha casa é próxima, então a gente acaba que vê um pouco da corrida quando eu não estou na corrida, porque dificilmente eu estou em casa. Fora, tá Estou no no autódromo, então cartódromo. eu estou onde está o barulho, digamos assim. E às vezes elas me ligam de casa, olha, na UEC, olha, eu tô nas 1.000 milhas, olha, eu estou assistindo aqui, dá para ver os carros, dá para ver a luz daqui de casa e tal. E é muito legal isso. Não, ele tá realmente, você realmente fez a mudança, né? Você se inseriu no É, Interlagos, não, eu vou mudar para Moema, não, não. ficou ali Eu do vou pra... ladinho. Foram 3 anos de planejamento Que legal. e assim, era o que eu queria fazer. E E o mais bacana de tudo isso é ver, né, sua esposa, todo mundo acompanhando é você. isso aí. Acompanhando o sonho e a gente vai trabalhando e vai construindo um novo projeto. Nordeste, sou muito grato a tudo que aprendi lá, desde a minha infância, por todas as categorias que eu passei, como diretor de provas, como comissário técnico, comissário desportivo. Então, sou muito grato ao Nordeste
E tem pilotos que procuram a gente sempre ano, e aqui a gente está trabalhando para abrir um novo ciclo. E isso tudo pela paixão no esporte, né? Eu posso dizer que hoje eu vivo meu sonho de criança, de poder trabalhar com o que eu realmente gosto de fazer. Isso para mim é uma bênção, em primeiro lugar. Sou muito grato a Deus e um privilégio. Ah, nossa, estamos no mesmo patamar, porque é a mesma coisa, respirar, estar conversando com pessoas que entendam do que eu gosto, conhecer pessoas. Às vezes a pessoa não conhece automobilismo, mas ela entra de alguma uma forma no meio, ou às vezes nem é para ser piloto, às vezes é para ser um preparador físico, às vezes é a copeira que está servindo ali no buffet. É muito legal, porque realmente é um esporte que traz uma positividade muito legal para as pessoas, né. Com certeza. E como movimento também é como você falou, envolve vários profissionais. E isso, quanto mais o automobilismo crescer, mais oportunidades, mais negócios ele vai gerar. É, eu vejo como um diamante bruto Isso. aqui no Brasil, porque quando você vai para outros países, vê como já está, né, como as categorias de base estão lá, que aqui é como se fosse uma categoria renomada, lá ainda é a base, estão super bem planejados, super bem organizados, né, com uma estrutura muito boa. Aqui a gente não tem nada disso ainda, né, a gente está começando, então acho que ainda é um diamante bruto a ser lapidado, Com né. E certeza. e aí a gente precisa do quê? De bons profissionais, né, de pessoas com boa índole para tocar esse mercado, né, para esse mercado realmente funcionar, É isso aí. E funciona. né. É um mercado em franco crescimento. Sim, sim. E me fala, essa novidade, diretor da Delta, que bacana, é importante, eu acho assim, que é a categoria que propulsiona os pilotos a pensarem em voos mais altos aí, né, tô falando de pneu slick, com um câmbio diferenciado, e pegando a molecada, né, isso é muito legal. É, a gente hoje tem uma garotada bem jovem lá, e vem do kart, a maioria deles, com esse objetivo de seguir carreira. E eu comecei esse trabalho com a Delta desde a primeira corrida, trazendo o piloto do Nordeste para correr. E nós fizemos a primeira vitória e fizemos a pole também. A E primeira corrida já a foi no primeira corrida. que legal. E aí a gente, durante os anos, o piloto não conseguiu seguir porque faltou patrocínio. E nos anos seguintes as coisas foram acontecendo, a gente sempre em contato, e acabou que em 2021 eu fui procurado por um piloto. A gente fechou as 2 corridas em 21 e fechamos a temporada inteira em 22. Então vencemos fizemos 8 pódios, vencemos 3 corridas. Nossa, Piloto do Nordeste, não tinha nem 20% do que o pessoal que competia tinha de quilometragem, digamos assim. Então, nós construímos um bom trabalho durante esse ano e também sempre conversando com a categoria, sempre em contato com o seu Minelli, com o Júnior, com o William, são pessoas maravilhosas. E aí a gente conversou, acabou que encaixou, o piloto parou de competir e eu vim ser um piloto para trabalhar com todos os pilotos, com a categoria. E aí nós fizemos 23, 24, e aí chegou a hora de mudar, né? já tá aqui em São Paulo, já tô em Já estou aqui em São Interlagos. Paulo, Interlagos, PV uma vez por mês, e aí a gente, poxa, sempre naquele projeto, Naquele namoro ali, naquele né. namoro. E aí eles me deram essa oportunidade, eu abracei, e sou muito grato a eles também. E a gente tem conseguido evoluir bastante com a categoria, com os carros também. E estamos sempre trabalhando para melhorar. Você tem equipe também, faz um excelente trabalho. Eu sempre acompanho a Fórmula Inter. É desafiador para a Sim, gente. com certeza. Você lida com algumas situações e você sempre está. A gente tá falando de não só do piloto em si, né, a gente tá falando de engenharia, a gente tá falando de tecnologia, a gente tá falando de produtos brasileiros, né, nossos produtos, a grande maioria dos nossos carros são totalmente fabricados aqui no Brasil, é uma peça ou outra que é de alta performance. A gente está falando da economia brasileira, de patrocinadores brasileiros, né, então é desafiador em todos os sentidos. Como gestora, dona de categoria, a gente precisa oferecer um bom produto com um custo-benefício Com certeza. acessível, que a gente possa, no final das contas, fechar essa conta. E que muitas vezes não fecha. Sim. E aí você precisa fazer ali um malabarismo para
para Pra- poder fechar e seguir em frente. Mas a gente tem trabalhado bastante, as coisas têm acontecido e eu creio que é só melhorar a cada Então, dia. olha, gente, que bacana. Vocês começam entendendo o kart com o Ronaldo. Dali para frente, Fórmula, ele já tem a categoria Fórmula Delta, que é uma categoria sensacional para quem está aí com seus a partir dos 14 anos, né? 14. Carteira MPV. É, A partir dos 14 anos, você já consegue tirar uma carteira de piloto para pilotar nos campeonatos da Fórmula Delta, já sendo uma carteira CBA, né? A gente está isso. falando como um piloto profissional, a partir de 14 anos, pilotando um carro de Fórmula nacional, fabricado aqui no Brasil. Então, isso é muito, muito, muito legal. Primeiro que você vai estar apoiando o Brasil aqui, vai estar apoiando a indústria brasileira, a engenharia brasileira, o diretor, enfim, os mecânicos, né, todo mundo aqui do Brasil, e sabendo que você vai estar num equipamento fabuloso, porque é equipamento que não deixa a desejar para nenhum outro, para quem está começando aí a iniciar a Fórmula. É isso aí. E nós temos aí pilotos que passaram pela Delta, que hoje correm na Europa. Verdade. Acho que tem menino que entrou na Fórmula 3, não O tem? Clerô, Pedro Clerô, Sim. passou pela gente. Matheus Comparato foi campeão da F4. E outros pilotos que passaram, temos aí pilotos, me perdoem se eu não lembrar todos, porque São muitos nomes, são né? muitos. Então, temos destaques aí como o Alfredinho Biapina, saiu do Fórmula e foi para o turismo. E tá E super bem. super bem. Enzo Bedani, Eric Schotten, temos vários pilotos em outras, Gabriel Moura, agora na Turismo Nacional. E eles passam pela categoria e eles seguem para outras categorias e eles chegam lá jovens, jovens e E rápidos. com horas de quilometragens aí, Exatamente. isso é muito importante, porque não é um esporte de repetição. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez e tá tudo certo. Você tem que repetir traçado, você tem que repetir é, cuidado com o carro, o que fazer em determinado momento com o carro, aceleração, frenagem. É muita informação ali. Você não tem como você fazer isso só uma vez, né? Você tem que ficar repetindo. Vai pro simulador. Imagina uma pessoa com 14, 15 anos já está conseguindo galgar, né, mais categorias como essa que o pessoal tá aí. Como o Clerô que foi para a Fórmula 3. Isso. Passou por nós, depois foi para a Fórmula 4, foi campeão, primeiro campeão. Então, hoje nós temos dois campeões que passaram pela F4. Eu acho uma categoria fantástica também. Tem espaço para todo mundo. Sim, Tem espaço para com todo mundo. certeza. Na verdade, é aquilo que eu disse, é um diamante bruto. Tem um mercado gigantesco, é um funil gigante de pessoas entrando no kart, né? Tem muita gente entrando no kart. Hoje, a quantidade de kartódromos que começaram a nascer, né? Bons kartódromos. E aí sim, passou do kart, vai para um turismo, vai para um Fórmula, vai para uma arrancada, vai correr na terra ou continua no kart. Então tem um mercado a ser explorado muito grande. E isso, as fábricas nacionais também, temos excelentes fabricantes, temos excelentes equipes, Sim, temos excelentes profissionais, coaches, engenheiros, analistas de dados. Então, a gente vê hoje que o mercado nosso, por exemplo, você passa um engenheiro na sua equipe e de repente ele recebe um convite de uma outra equipe e ele vai e aí vem o outro engenheiro e aí nossa, isso você acontece muito. você acaba formando ali um Sim, mecânico, um chefe de equipe. Então, alguns engenheiros nossos que começaram com a gente hoje não conseguem nos atender porque estão em outras categorias sim, e acaba que a gente não forma só o piloto, a sim, gente forma profissionais também. sim, Isso era muito interessante. todos os âmbitos, né? Exato. Isso é muito legal. Hoje eu vejo engenheiro que começou conosco, que não era engenheiro ainda, estava terminando a faculdade, hoje está em grandes equipes, em grandes categorias, viajando pelo mundo Pelo mundo. afora, e é muito gratificante saber. Eu acho que, não sei, acaba sendo um propósito, né? Um propósito de vida, É assim. isso. Você encontrou a palavra. Realmente é propósito você entender do que o automobilismo consegue proporcionar. Sim, não só a parte financeira disso Não. tudo, né? É você gerar caráter, é você gerar riqueza financeira, mas gerar outros formatos de riqueza também. Isso é muito legal. Então, gente, olha, para você aí que quer conhecer um pouco mais do nosso mundo aqui, entender como funciona o kart, para você entrar de uma forma correta no kart, saber aonde você vai colocar o seu filho,
num lugar que tenha responsabilidade com ele, porque isso é muito importante, está colocando uma criança, um adolescente. Entre em contato com o Zenaldo, @ZeinaldoQueiroz, Isso. No Instagram. no Instagram. Lá tem as informações lá, você já pega todas as informações com ele, que é da Zaxpeed. Ele tem um escritório também lá na Jangadeiros, 509. Isso. Então, quiser também lá tomar um café com ele, agenda um horário certinho, porque ele fica toda hora passeando nos autódromos, então agenda um horário certinho, né? Tem que ver isso também. Esse final de semana, Velocitar, esse mês é meu aniversário, 19, e aí eu vou estar em Cascavel. Então, vamos comemorar o aniversário mais uma vez dentro do autódromo. Então, é isso aí. E bacana, para quem também quiser informação de como entrar na Delta, de como funciona, porque tem lista de espera, entre em contato também lá com o Zenaldo, que também tem as informações de como você entrar na Fórmula Delta. Muito obrigado por aceitar o meu convite. É muito gratificante saber que tem pessoas que vão colocar esse automobilismo para frente, que esse diamante que está bruto, ele vai ser lapidado. E eu tenho certeza absoluta que vão ter muitos pilotos que a gente vai ver lá no pódio em outras categorias, em outros países, e a gente vai ter aquele gostinho de saber que a gente ajudou de alguma forma. Obrigada, viu? E antes de mais nada, eu vou te dar um mimo do nosso podcast. Olha, que legal. Para você, eu vou te dar como presente de aniversário, né? Porque obrigado. foi o aniversário, vai ser ainda. Olha, eu gosto de tomar café, tá? Vou tirar aqui porque precisa Eu também. tirar. Olha, Amo café. Eu adoro a leite, pessoal, que legal. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada por estar sempre conosco lá nos boxes. Passa lá para tomar um cafezinho todas as vezes. E encontra o Zenaldo lá nas redes sociais e nos autódromos também. Obrigado pelo convite. É uma bênção. Parabéns pelo trabalho mais uma vez que você faz. Eu acompanho, às vezes não dá para estar sempre junto, mas a gente está sempre. A rede social hoje ela te dá essa oportunidade de você poder acompanhar o excelente trabalho que outras pessoas como você fazem pelo esporte. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.